Então, bom dia a todos novamente. Como a Ana já citou, vamos ministrar essa aula de hoje aqui com vocês. Somos estagiários, né, do curso de Educação Física da UFOP e contamos com a participação de todos nessa aula aí que possam contribuir, né, dando suas falas, sem medo de falar coisa errada, porque não tem nada errado, né? Então, espero que gostem. Então vamos lá, galera. Vamos começar aí falando do corpo humano. Atualmente, na nossa área aí da educação física, fala-se muito sobre o corpo. E junto a esse substantivo, que é o corpo, nós, como seres humanos, a gente costuma designar vários adjetivos a essa palavra corpo. E aí a gente trouxe alguns desses adjetivos como exemplo. Por exemplo, o corpo bonito, o corpo gordo, o corpo magro, o flácido, esbelto, o corpo livre, um corpo saudável, feio, prazeroso, moderno. E perante todos esses adjetivos que a gente trouxe como exemplo do corpo, eu queria olhar com vocês quais adjetivos, além desses, vêm na cabeça de vocês quando a gente fala corpo. Para a gente começar a aula aí com chave de ouro. Quem consegue me dar mais algum adjetivo aí quando a gente fala corpo? O que vem na cabeça de vocês? Curvas. Boa! Corpo e curvas. Gostei. Mais um. Quem dá mais? Forma. Tipo, manter a forma. Isso, perfeito. Corpo, curvas, corpo, forma. Nossa, perfeito. Bora, Físico. gente. Boa. Saúde. Isso. Exercício. Forte. Isso. Bacana demais a introdução da Tamires aí, pessoal. E diante disso, né, diante do que foi dito, a história do corpo humano, ela pode ser considerada a história da civilização. Por que disso? Cada sociedade, cada cultura age sobre o corpo de uma determinada forma. Constrói-se, então, as particularidades desse corpo, enfatizando determinados atributos, como a Tamires acabou de falar para vocês, em detrimento de outros atributos, né? Ou seja, cada sociedade cria seus próprios padrões. Dito isso, como podemos ver aqui na imagem, na Grécia Antiga, uma pessoa muito forte, parecendo bonita, e até hoje o corpo grego é visto como referência. Quem nunca escutou aquela frase, nossa, fulano é um deus grego, fulano é uma deusa grega? Ou seja, referente a um corpo atraente. E como vocês podem ver na imagem também, o corpo nu é um objeto de admiração para a Grécia Antiga. A expressão, a exibição do corpo representava a saúde, a fertilidade. Eles mostravam bastante também a capacidade atlética através dessa exposição do seu corpo atlético, né? E outro ponto interessante também é que o intelecto fazia uma ligação muito forte com o corpo. O que eu quero dizer? O corpo dualista era muito forte, fazendo menção ao corpo físico atlético, né? Palpável, e uma mente brilhante, ou seja, aquela questão do intelecto também era levado em conta na Grécia Antiga. Mais à frente, agora, pode passar, Vitor. Na Idade Média, era um pouco diferente essa representação do corpo. Vocês vão acabando percebendo que o nu e o culto ao corpo vão dar lugar ao recato, né? Com vestimentas mais longas, não mostrando mesmo o corpo, né? A preocupação com ele é proibido, porque nessa época, na Idade Média, o corpo é visto como algo apenas carnal, algo apenas material, enquanto o que deveria ser exaltado de fato seria a alma da pessoa. Tem uma frase que diz o seguinte: o corpo está relacionado ao terreno, ao material, seria a prisão da alma. Ou seja, vocês podem perceber que essa alma é algo que vai transcender, vai te levar para um lugar melhor, quando você partir dessa terra, desse mundo, né? E, dito isso, o corpo era passível de ser purificado. Quando vocês podem ver, quando um corpo era muito explícito, como acontecia essa purificação, essa dominação? Exatamente, através da punição.
muitas vezes punição física mesmo. Um pouco mais à frente, na Idade Moderna, Vitor, não sei se você sabe, mas a Idade Moderna é aquele período entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, né? O finalzinho da Idade Moderna, ela pega o iniciozinho da Revolução Industrial, em 1760. Guardem essa informação porque vocês vão entender por que eu estou falando da Revolução Industrial aqui. Nessa fase, pessoal, as ações humanas passaram a ser guiadas pelo método científico. Ou seja, com a evolução da sociedade industrial, né, propriamente da iniciozinho da Revolução Industrial, propiciou um elevado desenvolvimento técnico-científico, né? Ou seja, eles buscavam cada vez mais o desenvolvimento de uma sociedade, né? E em relação ao corpo, pessoal, eles voltaram um pouco àquela questão da Grécia Antiga, né? O corpo, então, passa a ser visto novamente como algo esbelto, algo bonito, algo refinado, não mais igual na Idade Média, que era um pouco mais oculto, digamos assim, né? A questão é que, diferentemente da Grécia Antiga, eles não idealizavam mais uma mente brilhante, de certa forma, e sim, eles idealizavam o corpo e a razão, fazendo uma dualidade dessa forma, entendeu? Porque, assim, com a razão, eles poderiam melhorar cada vez mais e avançar cada vez mais numa sociedade mais desenvolvida. Pode passar, Vitor. Então, agora, para continuar, né, a introdução do Vinícius, eu vou falar um pouco sobre o corpo. Então, o corpo é um conjunto de sistemas e órgãos que ele é composto assim por cabeça, tronco, membros inferiores e membros superiores. Quando a gente pensa em corpo, em fala, a gente pensa muito na oralidade. A gente não pensa no corpo falando em si como gestos ou imagens. Isso quebra muito a ideia de quando foi lançado a Libras, né? A Libras é a linguagem brasileira de sinais, onde as pessoas surdas não passaram a se comunicar com a mão, né? Expor suas ideias, conversar por esse modo, pela gesticulação do corpo. Aqui a gente, outras formas do corpo falar também, a gente pode ver pela cultura. Tanto na cultura antiga, né, que a gente tem traços da cultura assim, indígenas, que a gente pode ver os índios com tatuagens, com piercing, e a gente pode ver isso muito trago pela cultura atual. A gente tem marcas dessas culturas passadas. Como o Vinícius falou, né, da contemporânea, da moderna, a gente tem traços de todas essas culturas juntas. Aqui a gente tem uma diversidade cultural, né, atual, muito marcante. A gente pegou essa imagem bem polêmica, que era um jogo da Alemanha e do Egito, onde expressa uma cultura totalmente diferente, e isso atual, onde na Alemanha tem uma valorização do corpo maior, e no Egito, por exemplo, o Egito é do lado esquerdo, porque ficou o contrário aqui. E no Egito eles ainda têm uma cultura de não mostrar o corpo. Para falar sobre corpo, a gente não pode esquecer de que o corpo é muito marcado pelos valores da classe dominante. Ele segue muito como são as características da nossa sociedade. Como a nossa sociedade atual é marcada tanto pela competição, consumismo e o individualismo, o corpo adquire características semelhantes à sociedade, como a gente vê o corpo como objeto, o corpo como uma mercadoria, uma valorização maior da aparência e a utilização do corpo como um instrumento de trabalho. Aqui a gente não pode desvincular o homem da cultura. Aqui tem uma imagem, né, especificando de como são os deuses para cada cultura, como os deuses de cada determinada cultura. Aí aqui tem uma frase:
o homem, através do seu corpo, vai se apropriando de valores, normas, costumes sociais, que acrescenta muito no que eu e o Vinícius já tinha falado anteriormente. Mas e aí, quem que define esses atributos referente ao corpo? Aí a gente tem as mídias, né, que atualmente elas influenciam em como o que deve ser certo ou errado, como a gente deve conduzir essa nossa forma corporal. Só que aí temos um ponto, né? Esses meios de comunicações, a mídia, elas impõem valores dessa classe dominante, mas até que ponto esses valores são impostos? Ela traz uma falsa ideia de bem-estar para a população, e, além disso, ela traz problemas físicos e psicológicos principalmente para os adolescentes aí, que é uma faixa etária que busca maior aceitação. Então, galera, depois disso tudo aí que o Vitor e o Vinícius falamos, vamos agora distinguir o homem do corpo e da cultura para a gente fazer uma junção em todo esse tema. Vamos lá. Homem. Se tratando do homem, ele só chegou no seu estágio de desenvolvimento devido a um processo cultural de apropriação de comportamentos e atitudes. Quando eu falei do homem, eu estou falando de nós, seres humanos. E, inclusive, esse processo cultural de apropriação de comportamentos e atitudes foram transformando o seu componente biológico, né? Ou seja, bem difícil da gente aí desvincular o homem da cultura. A gente não pode, ou pelo menos a gente não consegue imaginar um ser humano que não seja fruto da cultura. E também como que a gente imaginaria um corpo cultural? Me digam aí vocês, depois dessas explicações dadas aí pelo Vinícius e pelo Vitor, vocês conseguem imaginar que o homem, o corpo, o ser humano, ele não seja fruto de uma cultura? Eu acho que sim, por causa do padrão que as pessoas criam. Sim, por causa do padrão que as pessoas criam. Falando do corpo, o corpo aí a gente pode designar ele como uma síntese da cultura, porque o corpo expressa aí, elementos específicos da sociedade do qual faz parte. Por exemplo, nós aí fazemos parte de uma sociedade e a gente expressa através de movimentos específicos, atitudes específicas, vindas da nossa sociedade. É uma cultura aí que a gente segue. Então, o homem, através do corpo, ele vai assimilando e se apropriando de valores, de normas e costumes sociais. Já a cultura, o que diferencia aí, por exemplo, o homem dos animais, principalmente, é a sua capacidade de produzir cultura. Portanto, a gente pode dizer que a natureza do homem é ser um ser cultural, que pode se diferenciar aí nos comportamentos, nas tradições, como a gente já estava comentando aí, nos conhecimentos de determinados grupos sociais, né? Ou seja, o conjunto de posturas e movimentos corporais que representam os valores e os princípios culturais. E até hoje em dia, nos dias de hoje, existe um corpo puramente natural, sem influência de cultura. Eu acho que não existe, não, viu? Muito difícil. Também Existir acho que deve não. existir, mas, tipo assim, deve ser um monge lá no alto da montanha lá, que nunca viu ninguém na vida, por exemplo. Assim. Um pouco complicado, né? Mas se a gente for parar para pensar, É. até o monge tem a sua própria cultura. Foi bem explicativa a aula. Eu Eu consegui falei no entender chat tudo. que eu achei Legal. legal. Eu tinha falado no chat que eu achei legal a aula. E foi bom também porque vocês ajudaram a contribuir para a aula, né? A todo momento participando, né? Isso tem que ser exaltado também, porque a aula não foi nossa, foi suas também, da mesma forma, Sim, né? Então, foi muito bacana da parte de vocês também, pessoal. exatamente. A nossa aula só aconteceu graças a vocês.